Voltamos então com a segunda parte da nossa aula de número 19. A gente vai falar agora, nessa segunda parte, dos princípios de cache, os princípios básicos de cache. Bom, o que é uma cache? Para a gente poder começar. Cache é uma memória, é um buffer que está localizado hoje, né, com a tecnologia que nós usamos, dentro do processador, dentro da CPU, e que nos permite acessar os dados, né, que a gente mais precisa, que a gente mais, está utilizando, em um tempo rápido. Vamos, para a gente poder entender como é que funciona, né, os princípios básicos do funcionamento da cache, entender ou imaginar inicialmente que a nossa cache tem blocos compostos por uma única palavra. Então, ao invés da gente ir no nível da hierarquia inferior e buscar um conjunto de dados, além do dado propriamente dito que nos fez visitar aquele nível da hierarquia, né, além do endereço que nos fez acessar aquele nível da hierarquia, vamos imaginar ou vamos supor que nós tenhamos pego uma única palavra, né? Nós buscamos uma única palavra. Então, por enquanto, a gente tem uma cache simples, onde cada bloco consiste de uma única palavra. Aí vamos imaginar que nessa cache simples eu fui fazendo vários acessos e à medida que eu fui fazendo vários acessos, eu fui populando essa cache. Então, acessei lá o endereço x1, coloquei numa determinada posição da minha cache, o x2, o x3, o x4 e assim sucessivamente. Então, num determinado momento, a minha cache estava com essa configuração aqui A, né, a configuração da esquerda. E aí eu tentei acessar xn. O meu processador quer acessar o endereço de memória xn. Verifiquem que nenhum desses caras aqui, observe, né, que nenhum desses caras aqui é o xn. Então, nesse caso, eu tenho uma falha de cache. Eu vou ter que ir no nível, ou nos níveis, né, mais baixos da minha hierarquia até encontrar o endereço xn. Quando encontrar, eu vou copiando esses elementos, né, para os demais níveis, até que eu chego, né, no primeiro nível da hierarquia, podendo responder o processador com o valor do xn. Então, o xn, quando ele for buscado no nível inferior ou nos níveis inferiores da hierarquia, ele vai ser armazenado em uma posição aqui da nossa cache. Por enquanto, vamos supor que ele tenha sido aqui armazenado. Em pedidos subsequentes do processador por essa variável xn, eu vou ser capaz de encontrá-la na cache. Esse valor foi trazido para a minha cache. Bom, esse exemplo simples aí ilustra algumas coisas, né? A primeira coisa é o seguinte: como é que eu sei que um dado está presente ou não na cache? Será que eu tenho que varrer o dado? Eu tenho que varrer a cache, a procura do dado? Como é que esse processo é feito? Varrer a cache, será que é um processo lento? É rápido? Então, primeira coisa, como é que eu sei que um dado está ou não na cache? Bom, aí vamos supor que eu sei, o xn está aqui na cache, mas tem várias posições na cache. Então, dado que ele está na cache, como é que eu sei que eu tenho que encontrá-lo nessa posição aqui e não, por exemplo, nessa posição ou nessa outra posição? Uma coisa é responder, o dado está na cache? Sim, ele está. Ou não, ele não está. Outra coisa é responder. Tudo bem, então onde ele está? Então são duas perguntas. Então vamos tentar responder ou começar respondendo essas perguntas, apresentando para vocês as formas que nós temos de mapear, né, de organizar os nossos dados na cache. Então a primeira forma de organização dos dados, para que a gente possa responder essas duas perguntas, é o chamado mapeamento direto. Então, cada local da memória principal, ele é mapeado, ele é associado
vai exatamente no local da cache. De modo que ou o cara está ali, naquela posição, ou ele não está. Por exemplo, o XN ele poderia ser mapeado para essa posição aqui. Então, se o XN estiver presente na cache, é aqui que ele vai estar. Se tiver um outro valor aqui, então, certamente ele não está na cache. Então, cada local de memória é associado a um único ponto da nossa cache. Então, a gente pode usar uma função para fazer esse mapeamento. Dado o endereço, eu aplico uma funçãozinha que vai me dizer onde é o ponto em que aquele elemento deveria ser armazenado. Como é que essa função funciona? Essa função é o resto da divisão, é a função módulo. Então, eu vou pegar o endereço, vejam que o endereço do bloco, no nosso caso aqui, o bloco consiste em uma única palavra. Beleza. Mas reparem que é o endereço do bloco, não o endereço de memória. Se o bloco for composto de uma única palavra, então vai ser o próprio endereço de memória. Mas, a princípio, é o endereço do bloco como um todo, do grupo de elementos que compõem esse bloco. Então, eu pego o endereço do bloco e faço o resto da divisão, do operador módulo, pelo número de blocos da minha cache. No caso aqui, a cache tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 entradas. Então, vou pegar o endereço do bloco, resto da divisão por 8. Quando o número de entradas, o número de blocos que a cache consegue armazenar, é igual a uma potência de 2, como é esse caso aqui, 8, basta a gente olhar os 3 bits menos significativos do nosso endereço para saber onde aquele cara tem que mapear. Então, vamos supor que o endereço do bloco seja, sei lá, um 0 em binário, tá? 101.001. Então, esse é o bloco composto lá por várias palavras que eu quero trazer para a minha cache. Se minha cache tem 8 entradas, como daquele exemplo ali, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faltou um aqui, né? 8. Basta eu fazer logaritmo na base 2. Então, aqui está difícil escrever. Log na base 2 de 8. Então, no caso, basta eu examinar 2 elevado a 3 igual a 8. Basta eu examinar esses 3 bits menos significativos, de tal forma que se esse bloco, né, composto por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aqui ideal seriam 8. Né? É melhor até botar um pouco maior aqui, porque senão vocês vão se confundir. Esse 8 aqui é esse tamanho da cache. Então, quantos dados cabem nessa cache aqui? Mas, enfim, vamos botar aqui 16, né? Eu dobro isso aqui. Um bloco de 16 palavras. Então, 9, 10, 11, 12, 13, 14... Vai ter 16 aqui. Então, essas 16 palavras que compõem um bloco, se tiverem presentes na cache, elas vão estar na posição 0, 11. Então, aqui 000, 001, 010, 011. Então, se esse cara estiver presente na cache, ele só pode estar presente no valor 011. Só pode estar presente aqui. Então, eu olho essa posição que vai guardar 16 palavras. Nesse exemplo aqui, né? Espero que eu tenha desenhado 16. Só pode estar presente aqui, se ele estiver na cache. Então, basta eu examinar esses 3 bits menos significativos. Só que, naturalmente, vocês imaginem que com essa abordagem, eu posso ter múltiplos endereços de memória mapeando numa mesma posição da cache. Por exemplo, esses endereços aqui, todos terminam por 001.
Eu tenho 4 endereços aqui. O endereço 00001, 01001, 10001 e 11001. Todos eles mapeiam na mesma entrada da cache. E, nesse caso aqui, esses 4 endereços, todos eles terminam com 101, mapeiam na mesma entrada da cache. Minha cache com 8 entradas. Então, basta olhar os 3 bits menos significativos para poder saber onde o cara vai mapear. Mas aí a gente tem um problema. Tudo bem, esse cara mapeia aqui. Mas como outros 3 caras também poderiam mapear aqui, como é que eu sei qual deles, qual dos 4, que está armazenado aqui num determinado momento? Então, para isso, a gente inclui algumas informações dentro da nossa cache, para a gente poder diferenciar os nossos elementos. Eu uso o chamado rótulo, tag. Então, eu tenho, nesses 4 caras aqui, esses bits mais significativos diferenciando os elementos dentro do meu endereço. Essa parte do endereço é igual, essa parte do endereço, dos bits mais significativos, é diferente. Então, eu posso usar justamente essa parte diferente para rotular o dado aqui. Eu insiro um campo de gerenciamento para dizer, olha, o cara que está aqui no momento é o 00. Então, 00001 é o cara que está ali no momento. Ou, deixa eu apagar aqui que ficou meio apertadinho, ou, sei lá, no caso aqui desse camarada, eu coloco um campo adicional na minha cache, que vai, além de guardar os dados, guardar informações de gerenciamento. Por exemplo, aqui eu guardo o valor 11, para dizer, olha, o cara que está mapeado aqui no momento é o endereço 11101. É esse cara aqui. Então, esses bits adicionais chamam-se rótulos, ou tags. Ele contém a informação necessária para a gente identificar o bloco, qual dos blocos que a gente tem ali. Que é justamente, ou são justamente, os bits que compõem a parte superior do nosso endereço. Bom, mas... ok. Como é que eu sei, num determinado momento, que não tem nada armazenado aqui nesse endereço 100? No endereço 100, eu poderia guardar o endereço 00100, 01100, 10100 ou 11100, dessa memória aqui. Algum deles está presente aqui? Ah, professor, basta olhar esses bits aqui do gerenciamento. Mas e se tiver um lixo aqui? 0? O dado está ali? O valor 10100 está lá? Nesse caso não está, né? Só tenho 2 valores na minha cache. Então, para a gente poder saber se a cache tem uma informação válida ou não, eu vou adicionar um outro bit de gerenciamento, o chamado bit de validade, que indica se o bloco contém dados válidos ou não. Tá, aqui é só um exemplo, né? De certa forma está um pouco repetitivo, mas enfim, eu acho que como vocês estão entendendo ou aprendendo aí no que é uma cache, é bom às vezes a gente ser repetitivo. Vamos imaginar que a gente tenha uma cache de 8 palavras, né, parecida com essa cache aqui, né? Então ela é capaz de guardar 8 blocos. Então aqui estão os meus endereços de 0 a 7. No início, esse bit de validade está com valor 0, ou negativo, ou não, ou seja lá o valor que vocês queiram associar a informação de que, olha, não tem dado nenhum armazenado ali naquele momento. Então, esse cara aqui não para todo mundo. Então, significa que a cache no início está vazia. O computador ligou, a cache está vazia. E aí, eu começo a fazer acessos à memória. Acesso ao endereço 22.
Vamos imaginar, né, nessa cache simples, que o endereço 22 de memória, como os blocos são compostos por um único endereço, é o endereço do bloco 22. Então, 22 em binário, 22 seria 10, 110. Se minha cache tem 8 bits, eu vou olhar nos 3 bits menos significativos, né, que ele colocou em azul, né, para a gente fazer a procura. Então, vou lá no endereço 110, que é o resto da divisão. Ou são os 3 bits menos significativos. Né? Esse cara tem dados válidos? Não tem. Então, isso significa que esse elemento, esse endereço do bloco 22, né, no caso aqui, que equivale ao endereço 22, ele não está presente na minha memória. Eu tenho um miss. Então, eu vou ter que ir nos níveis inferiores da hierarquia, buscar o meu dado. Quando eu encontro, ele vai sendo trazido. E quando o dado chegar, o bloco chegar, nesse caso, um único endereço chegar, ele vai ser armazenado nessa posição. É a posição 110. Então, a minha cache, ela teria 3 informações. Né? Esse índice aqui não existe. Né? Isso aqui é só para a gente ter uma noção. Esse aqui é o endereço de cada uma das posições. Eu tenho bit de validade agora 1, ou yes, ou qualquer valor que a gente associe à informação válida. Tem uma informação válida. Dentre os endereços que podem mapear, nessa posição eu estou guardando o endereço 10, 110. Então, esse tag vai ser 10. E o conteúdo dos dados vai ser o que eu busquei lá na memória naquele endereço 10, 110. Vou ler o endereço 26 agora. Mesma coisa, em binário. 11010. Vou olhar lá na minha cache. Tem alguém no endereço 010? Não. O bit de validade está desligado. Então, não tem um dado válido. Vou na memória, trago o dado, armazeno na cache. Passa a ser um dado válido. Os bits mais significativos viram meu tag, 11. Então, significa que nessa posição de memória eu estou guardando o valor do endereço 11.010. E aquele conteúdo que foi trazido da memória vai ser armazenado nessa posição. Acesso 22, bit menos significativo, 110. Vou lá no 110. Bit de validade está ligado? Tá. Então, ali tem um dado válido. O cara que eu quero acessar é o 10. 110. O cara que eu quero acessar tem um tag 10? Tem um tag 10. Opa, tá válido e tem um tag que eu preciso. Então, eu retorno essa informação para o meu processador. Isso é um hit. Não preciso ir na memória principal. Ou não preciso ir nos níveis inferiores da hierarquia. Consigo responder com essa cache. Então, o acesso é feito de maneira muito rápida. Próximo acesso, 26, mesma coisa. 010, vou olhar na entrada 010, está válida. O valor que eu quero acessar tem tag 11, o que está armazenado tem tag 11. Beleza, eu tenho um hit. Então, hit na memória. Depois eu acesso 16, final 000. Lá no 000 não tenho nada. Bit de validade está desligado. Vou na memória, trago o dado, né, nos níveis mais baixos da hierarquia, trago o dado e vou armazená-lo nessa posição. Tag, nesse caso, 10. Armazeno o conteúdo da posição da memória no endereço 10.000. Outro acesso ao 3. Novamente, 011. 011, não tem ninguém. Então, o que eu faço? Vou nos níveis inferiores da hierarquia, trago o conteúdo do endereço 00011,
guardo nessa posição, bit de validade ligado, tag 00, guardo o conteúdo do endereço de memória 00011. 16, tem um hit, acabei de salvar o cara, né? Então 000, válido, com tag igual que eu estou procurando. Aí faço um acesso ao 18, 010. Então vamos lá. 010, bit válido. Mas o tag aqui é 11. E o tag que eu quero buscar é o 10. Opa, aqui em cima, né? É o 10. Então, nesse caso, eu tenho uma falha na cache. O que eu vou fazer? Eu vou jogar fora esse valor que eu tenho aqui e vou substituir por um novo. Então, o conteúdo dessa memória é descartado, é sobrescrito com um novo valor, o tag é atualizado. Depois acesso 16, tem um novo hit aqui no valor do 16. Então, observem que eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 acessos à minha memória, dos quais 1, 2, 3, 4 foram hits. Então, meu hit ratio, né, minha taxa de acerto, seria 4 acertos em 9 acessos à memória. Dá um valor aí inferior a 50%. E meu miss ratio, minha taxa de erros, seriam 5 erros em 9 acessos. Então aqui vai dar alguma coisa em torno, sei lá, 0,40, vai dar uma dízima, né? 0,44. E minha taxa de erros, meu miss ratio, seria alguma coisa complementar, 1 menos isso. Vai dar aqui, como é dízima, vai dar o valor exato. Vamos aproximar aqui para 0,56. Então, meu miss ratio, minha taxa de falhas, falhei 1, 2, 3, 4, 5 e 9 acessos. Meu reach ratio, minha taxa de acertos, acertei 1, 2, 3, 4 em 9 acessos. Bom, a cache ela é implementada, né, da forma como a gente colocou ali. Eu vou, a partir de um endereço, eu vou analisar um subconjunto de bits. Nesse caso em que a minha cache é simples, opa, acho que eu passei demais, onde cada bloco consiste de uma única palavra, o que eu vou fazer para cada endereço de memória que foi gerado? Eu vou usar alguns bits para tentar localizar a entrada do meu dado na cache e outros bits para comparar a tag que está armazenada ali com a tag que eu quero acessar. Eu tenho que lembrar que nos acessos ou nos endereços que eu acesso na memória, eu tenho um offset do byte. Quer dizer, dentro de uma palavra, eu posso querer acessar bytes individuais. Mas como são sempre, no caso, uma palavra inteira que é buscada da memória para ser colocada na cache, eu tenho que pular esse offset do byte. Então, os 2 bits menos significativos, em outras palavras, servem para que eu localize um byte dentro da palavra. Se a palavra é composta de 4 bytes, eu preciso de 2 bits para poder acessar. Vamos assumir aqui que a contagem seja feita da direita para a esquerda. Eu preciso de 2 bits para acessar cada uma dessas palavras. No caso aqui seria o 00. Podia ter colocado em binário já, né? Vocês já estão craques em binário aqui.
Então, vamos desenhar aqui de novo. Então, eu teria aqui 0, 0, tenho 0, 1, 1, 0, 1, 1. Então, eu tenho como acessar individualmente cada byte dentro de uma word, dentro de uma palavra. Então, esses 2 bits aqui a gente exclui. Os bits seguintes, né, a quantidade de bits, vai depender do tamanho da minha cache. Então, se eu tenho cache tamanho 8, eu preciso de 3 bits. Se eu tenho uma cache de tamanho 1024, eu preciso de logaritmo. Tá difícil aqui, né? Isso aqui é um log. Logaritmo na base 2 de 1024. Então, que número tal que eu faça 2 elevado a x vai ser igual a 1024. 1024 é 2 elevado a 10, então x igual a 10. Então, eu preciso de 10 bits para localizar uma entrada dentro dessas 1024. O meu index. Ora, se eu tenho 32 bits, usei 10 para localizar uma entrada na cache e 2 para localizar um byte dentro da word. Então, 12 são 32, sobram 20. Então, os 20 bits que sobram compõem minha tag. Então, o tamanho da minha tag, 20 bits. Meu bit de validade é um único bit, para dizer se a entrada é válida ou não. E meus dados, 32 bits, é o tamanho da palavra, né, na minha arquitetura. Então, o que eu faço? Eu vou pegar 10 bits do meu endereço e verificar. Aquela entrada é válida? O bit de validade é igual a 1? Mas não basta ele ser igual a 1. Ele precisa ser igual a 1. Né? Isso aqui é um E lógico. E, eu espero que essa altura do campeonato vocês já tenham aprendido. Então, E tem que estar válido. E o tag, que está armazenado aqui, os 20 bits, tem que ser igual ao tag que sobrou do meu endereço. Então, se eles são iguais e o bit de validade está 1, 1 e 1 dá 1. Eu tenho um hit. Se eu tenho um hit, o dado que eu quero pegar é o dado que está armazenado naquela posição da cache. Se não, ou o bit não é válido ou os tags são diferentes, eu tenho um miss, tenho que buscar o dado no nível inferior da hierarquia. Ah, professor, mas esse exemplo aí está muito fácil, porque se você for observar, a entrada, quer dizer, o tamanho do bloco é composto por um único endereço. Você acabou de falar que o bloco é composto de mais de um endereço. Você fez o exemplo ali com 16 no slide anterior. E aí, nesse caso aqui que tem um bloco, como é que eu faço? Parecido, né? Então, vamos imaginar que eu tenho um bloco aqui. Eu tenho 256 entradas na minha cache. Então, ao invés de ter 1024, eu tenho 256. Né? Com 256, eu vou precisar, para o meu tag, de logaritmo na base 2 de 256. Então, eu vou precisar de 8 bits. 2 elevado a 8, 256. Vamos imaginar que a cache continue do mesmo tamanho, 1024. Só que ao invés de eu ter o bloco composto por uma única palavra, eu tenho um bloco composto por 4 palavras. Aqui poderia ser qualquer número de palavras, tá? Ele botou uma reticências aqui. Mas vamos imaginar que eu tenha um bloco composto por 4 palavras. Aliás, aqui nesse exemplo são 16 palavras, né? Desculpem, né? Para manter aqui o tamanho da cache igual, né? Aliás, aqui não, está maior, né? Aqui está com 12, lá estava com 10. Então, uma cache um pouquinho maior, né? Eu me equivoquei aqui achando que eram tamanhos iguais. Mas, enfim, são 256 entradas, onde cada entrada, na verdade, é composta por 16 palavras. É esse meu exemplo aqui, né? Então, desculpem, é esse exemplo aqui com 16 palavras. Então, um bloco composto por 16 palavras. Então, eu tenho a palavra número 0, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, até a número 15.
Ora, apesar de eu estar trazendo um bloco de 16 palavras, meu acesso é uma palavra dessa individual. Isso significa que eu preciso de alguns bits para localizar dentro do meu bloco a palavra do meu interesse. Eu quero essa palavra aqui. Então, quantos bits eu preciso para localizar uma palavra dentro de 16? Preciso de 4. Log na base 2 de 16 igual a 4. 2 elevado a 4, 16. Então, 4 bits vão ser usados para o que a gente chama de offset do bloco, para localizar uma palavra dentro do bloco. Então, eu posso querer localizar um byte dentro de uma palavra dentro do bloco, que é esse meu offset, um bloco dentro da cache, que é o meu index, e como vários blocos podem mapear para uma mesma posição de memória, eu tenho que ter o tag para poder identificar cada uma delas. Então, eu pulo no offset do byte, pulo 2 bits para que eu localize uma palavra dentro, um byte dentro de uma palavra. Eu posso ter várias palavras compondo o bloco, então precisa dos bits para poder localizar essa palavra dentro do bloco. Se o bloco é de tamanho 16, logaritmo na base 2 de 16. Então, 4 bits para localizar essa palavra dentro do bloco. Depois, se eu tenho uma cache de 256 entradas, então tem na base 2 de 256, 8 bits para localizar uma palavra dentro do bloco de cache. E o que sobra, tem 32 bits que compõem o endereço. Menos 8, menos 4, menos 2 são menos 14 bits. Então, 32 menos 14, 18. Então, os 18 bits que sobram é o meu tag. E a ideia é justamente a mesma. Olha o index. Bit de validade está ativo? Está. O tag que está armazenado ali é igual ao tag do endereço que eu estou buscando? É. Opa, então nesse caso o que eu quero está ali. Só que tem 16 opções aqui. Eu não quero 16 opções, eu quero um endereço só. O bloco é composto por 16 palavras, mas eu quero uma única palavra. Sem problema. Eu uso um multiplexador para escolher uma palavra a retornar dentre essas 16. Então, eu passo os 4 bits do meu offset do bloco para o multiplexador para que ele possa escolher ou a entrada 0000, ou a 0001, ou a 0010, e assim sucessivamente até a 1111. Então, uma dessas entradas vai ser escolhida e eu retorno ela caso eu tenha um hit. Bom, então com isso acho que já deu para ter uma noção de como é que são os bits, né, para a gente poder gerenciar a nossa cache, né, quais são os bits necessários. Eu preciso do offset do byte, aqui está mais completo, né? Offset do bloco, o index e o tag, para poder localizar uma informação aqui. Mas qual é o tamanho dessa cache aqui? Quantos bytes eu preciso para armazenar essa memória, né? Essa cache? Qual o tamanho total dessa minha cache? Bom, aqui é relativamente simples, né? Eu tenho 256 entradas, onde cada uma dessas entradas individualmente, né, seria 256 vezes o tamanho de cada entrada. Cada entrada tem um bit de validade, tem alguns bits de tag, aqui no caso 18 bits, e tem mais 32 bits vezes 16, então 512 bits. Então dá um total de 512 mais 18 mais 1, vezes 256 bits. Essa seria a quantidade total de bits que eu preciso dentro dessa minha cache. Então, deixa a gente pensar aqui. Acho que está no próximo slide, né? Fazer essas contas de cabeça não é uma coisa assim muito trivial. Acho que no próximo slide, na verdade, está generalizado.
Então aqui daria 512 mais 18, 530, 512 com 18, né? 530 mais um bit aqui, 531. Então seriam 531 vezes 256, essa conta não dá para fazer de cabeça, né? Vai dar 130 e algumas, 135 mil, sei lá, 136 mil bits para armazenar na cache. A gente pode generalizar essa conta, né? Então essa conta do total de bits necessário para uma cache é uma função do tamanho da minha cache e de quanto que ela pode armazenar, né, o tamanho do bloco. Então vamos imaginar que meu endereço tem 32 bits e que minha cache armazena 2 elevado a n blocos, onde cada 2 elevado a n seria isso aqui, né? 2 elevado a n blocos. Então aqui seria o 2 elevado a n. Onde cada bloco é composto por várias palavras. Eu tenho 2 elevado a n. Aqui. Então aqui no caso eu tenho 2 elevado a n palavras por bloco. Bom, as palavras estão alinhadas como múltiplos de 4 bytes, né, para a gente poder lembrar que as palavras são sempre alinhadas. Então, quantos bits eu preciso para o meu tag? É aquela diferença, 32 menos a quantidade de bits que a gente usou para o nosso offset do bloco, o da palavra, né? Então aqui é 2 elevado a m, né? Então 4, 2 elevado a 8, mais os 2 bitzinhos, opa, eu estou passando aqui, mais os 2 bitzinhos do alinhamento. Então, 32 menos 2, menos 4, menos 8. É o que a gente fez aqui, né? Então, o total de bits é multiplicar o número de entradas, foi o que eu fiz aqui, né? 2 elevado a n, era 256 vezes lá aquele 531, né? Então, 2 elevado a n vezes o tamanho do bloco, o tamanho da tag e o tamanho do bit de validade. Bit de validade é um bit só. O tamanho do meu bloco e o tamanho da minha tag, né? O tamanho do meu bloco eu tenho 2 elevado a m palavras, cada palavra de 32 bits, né? A gente está fazendo aqui o total de bits. Então, 2 elevado a m vezes 32 bits. E o tamanho da minha tag, que a gente acabou de calcular. 32 menos n mais m mais 2, mais o bitzinho de validade. Então, esse seria o tamanho da minha cache, em bits. Aqui ele só resolveu isso aqui, né? Botou 32 menos 2, somou 1 aqui, botou aqui os sinais, menos n, menos m, né? E fez, então, ou chegou, então, a essa fórmula aqui, que é o total de bits para uma cache, né? Geralmente, as caches, quando elas são anunciadas do ponto de vista de dados. Opa, aqui minha linha está completamente torta, né? De dados que efetivamente ela pode armazenar. E, geralmente os fabricantes eles não colocam o bit de validade e o tag na hora de anunciar o tamanho da sua cache. Bom, só para ilustrar aqui as contas, né, vamos imaginar que eu tenho uma cache diretamente associativa, ou diretamente mapeada, melhor dizendo, com 16 KB de dados e blocos de 4 palavras. E que a gente está considerando o endereço de 32 bits e um alinhamento a bytes. Então, quantos bits são necessários para gerenciar essa memória? Bom, se a cache tem 16 ou comporta 16 KB de dados e meu bloco tem 4 palavras, então 16 KB dividido por
4 palavras daria 2 elevado a 10 blocos. É só para chegar aqui a conta, né? 16 kbytes. Então, eu tenho palavras de 4 bytes, então 16 kbytes dividido por 4, eu sei quantas palavras eu tenho. Tenho 16 quilopalavras, cada palavra de 4 bytes. Então, 4 vezes 4, 16 kbytes de dados. Então, 16 kbytes dividido por 4, 4K palavras, que equivale, né, a 2 elevado a 2, o K 2 elevado a 10, então 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 10, 2 elevado a 12 palavras. Como eu já adiantei, cada palavra é formado por 4 blocos, os blocos, melhor dizendo, são formados por 4 palavras. Então, 2 elevado a 12 dividido por 4, 2 elevado a 10. Foi aquela primeira conta que eu tinha feito logo de cara, né? Então, 2 elevado a 10 blocos cabem dentro da sua cache. O total de blocos na sua cache, 2 elevado a 10. Cada bloco, então, vai ter, né, 4 palavras. 4 palavras são 32 bits. Então, 4 vezes 32, 128 bits de dados. Então, ao invés de 200, né, de 512, a quantidade de bits que eu preciso, cada linha de cache, seria 128. Bom, quantos bits eu preciso agora para o tag? Para o tag eu preciso de 32 bits, menos quantidade de bits, quantidade de blocos, quantidade de palavras dentro do bloco, mais 2. Então, vamos lá. 32 menos, eu tenho 2 a 10 blocos, tenho 4 palavras, então 2, log na base 2 de 4, seriam 2, menos 2 bits do alinhamento. Então, 32 menos 10, menos 2, menos 2, 18. Então, o tamanho da minha cache seria, eu tenho 2 a 10 blocos, 2 a 10 blocos, cada bloco vai ter 128 bits para armazenar dados, 18 bits para armazenar o tag e 1 bit do bit de validade. Então, fazendo as contas, 127 kilobits, que eu espero que esteja certo. O que dá mais ou menos 18.4 kbytes. A cache é anunciada pelo fabricante como 16 kbytes. Então, isso quer dizer que eu tenho um overhead, né? Eu preciso de dados para gerenciar essa cache equivalente a mais ou menos 15% do tamanho dela. Se eu fizer aí a divisão de 18.4 por 16, né, espero que tenha feito aí a conta de maneira correta, eu vou chegar nesses 15%, 1.15. Então, 18.4 dividido por 16. Bom, então vamos em frente aí. Quando a gente trabalha com a cache, muitas vezes a gente quer trabalhar com blocos grandes. Por quê? Blocos maiores tendem a explorar melhor a localidade espacial. Lá nos nossos princípios de cache, no primeiro slide lá da aula. Localidade espacial. Se eu acessei um item, é provável que os itens próximos também sejam acessados. Então, o que a gente vai fazer? Se eu colocar um bloco maior, eu tendo a reduzir as falhas. Por quê? Já que eu estou acessando o X e depois vou acessar o X mais 4, o X mais 8 e por aí vai os vizinhos dele, se eu trouxer o X e já trouxer os vizinhos, eu de cara, eu consigo fazer com que essas falhas aqui não aconteçam. Porque quando eu fizer os acessos, já que os acessos provavelmente vão acontecer, eles vão encontrar os dados na cache. Então, quanto mais dados eu conseguir trazer, é isso que a gente está falando aqui. Estou trazendo mais dados, né? Meu tamanho do bloco vai aumentando. Trago 16, trago 32,
trago 64, trago 128, trago 256. Então, quanto mais blocos eu estou trazendo, menor provavelmente vão ser as minhas falhas. Eu tendo a ir reduzindo as minhas falhas. Por quê? Quando eu for acessar esses próximos elementos ou as próximas instruções vizinhas a ela, eu vou conseguir encontrá-las na minha cache. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está plotando para caches de tamanho diferente, caches de 256 KB, 64K, 16K e 4K, o que acontece com a minha taxa de falhas se o tamanho do bloco for de 16 palavras, de 32, de 256, 128 e 256 palavras. O que a gente observa é essa tendência de reduzir, né? Pode ser que a redução seja mais significativa num determinado momento, depois estabilize, né? Ou vai caindo devagarinho, ou eventualmente vai ter um ponto ali em que vai acontecer um efeito curioso. Ao invés de reduzir, aumenta. Geralmente aqui eu faço uma pausa para vocês poderem pensar no que poderia levar, né, apesar desse princípio de localidade espacial, a nossa taxa de falhas, ao invés de reduzir, aumentar. Bom, mas como a gente não tem esse recurso aqui, quer dizer, na verdade vocês têm, né? Vocês podem pausar, vai lá pegar uma água e fica pensando aí nessa situação, né? O que poderia acontecer? Mas enfim, né? Aqui a gente já responde de maneira imediata. O que acontece é o seguinte: quando a cache é muito pequenininha, como aqui é o caso de 4K bytes, se eu tenho blocos de 256, o número de blocos que a gente vai poder armazenar nessa cache começa a diminuir. Se os blocos são muito grandes, eu vou ter, com blocos maiores, uma quantidade menor de entradas na cache do que com blocos pequenos. Então, com 4K, né, blocos de 256, eu teria 16 blocos, né? Então, se eu calculei de cabeça rapidamente, eu teria 16 entradas na minha cache. Vou botar aqui uma reticências aqui. Aqui, então, tem 16 entradas. Sei lá, da entrada 0 à entrada 15. Com 16, eu já teria um número de entradas muito maior, né? Seriam 16 vezes maiores. Então, ao invés de ter 16 entradas, eu teria 16 vezes 16, eu teria 256, né? Então, teria que dar 0 a 255. Então, se por um lado, quando eu vou na cache e trago um dado e os vizinhos dele, nessa cache maior, eu já reduzo essas penalidades no caso de eu acessar os vizinhos, por outro lado, o número de entradas é menor na cache. E o que acontece com o número de entradas menor na cache? Eu começo a ter mais situações de colisão aqui, mais gente mapeando nas mesmas entradas. Dobra essa cache aqui. Se eu coloco uma cache com 8, ao invés de 4 caras mapearem em cada entrada, 2 caras vão mapear em cada entrada. Coloca um cara de tamanho aí, o dobro ainda, né? Então, de 8, 16, 32. Aí, cada entrada, quer dizer, no caso aqui a memória, né? São 32 posições de memória, cada entrada só vai mapear uma posição. Então, quanto mais entradas, menos competição eu vou ter por aquelas entradas. Quanto menos entrada, mais competição. Então, o efeito que está tendo aqui é o seguinte: tem mais gente competindo por menos entradas, eu toda hora vou mapear uma entrada na cache, ela está ocupada. Então, eu tenho que tirar a entrada para colocar uma nova. Eu coloquei a nova, executo mais um pouquinho, preciso substituir de novo. Então, ao invés de reduzir o número de falhas, começa a aumentar. É porque às vezes acontece de eu precisar simultaneamente, sei lá, da entrada 0 e da entrada, sei lá, vou chutar aqui,
Vou chamar de x e y, né? Então eu preciso aqui da entrada x e da entrada y. E calhou das duas estarem mapeando aqui na entrada 0 da minha cache. Então, mas eu preciso do x e do y ao mesmo tempo durante a execução. Então o que acontece? Eu trouxe o x, comecei a executar, preciso do y. Vou lá, trago o y, tiro o x. Nossa, agora eu preciso do x de novo. Aí vou lá, tiro o y, coloco o x. Então, ao invés de cair o número de falhas, começa a aumentar. Porque eu precisaria dos dois ao mesmo tempo. Então, esse é o efeito que pode acontecer aí. A taxa de falhas ela pode subir se o tamanho do bloco se torna uma fração significativa do tamanho da cache, que é justamente o que está acontecendo ali. A gente vai ter o número de blocos que podem ser armazenados na cache se tornando pequeno e vai começar, como eu mostrei, a haver competição por esses blocos. Então, a gente pode ter um bloco sendo retirado da cache antes das suas palavras serem completamente acessadas, ou todas as palavras serem acessadas. Então, a vantagem que a gente teria na localidade espacial, ela se perde. Então, o custo da falha começa a aumentar. Então, aqui acho que eu já falei, né? Bom, mas aí uma outra questão surge aqui em relação à cache. Como é que a gente faz com a cache? A partir do momento que a gente tem uma cache, como é que a gente lida com essa cache? Bom, a cache ela vai substituir a memória de instruções e a memória de dados do nosso pipeline. Então, eu teria uma cache de instruções e teria uma cache de dados, ao invés de uma memória de dados e uma memória de instruções. Então, vou substituir no meu caminho de dados as memórias por caches. Bom, ao fazer essa substituição, a minha unidade de controle ela precisa eventualmente inserir stalls no meu pipeline no caso de falha. Porque se minha unidade de controle acessa um endereço, ou atribui um valor ao PC, ou atribui um valor lá ao valor que vai ser acessado na memória, agora na cache de dados. Esse dado não é encontrado ou na memória ou na cache de instruções ou na cache de dados, o valor do PC não está presente na cache, ou o endereço de memória não está presente na cache de dados, então eu tenho que processar, eu tenho que detectar essa falha e tenho que processá-la, né? Fazendo o pedido para o nível inferior da hierarquia. E eu tenho que parar meu pipeline, de uma maneira parecida com o stall, que a gente viu em aulas passadas, para não deixar que os dados ou que as instruções continuem fluindo no nosso pipeline, enquanto a instrução que a gente está buscando não tenha sido buscada, caso eu tenha uma falha na cache de instruções, ou enquanto o dado não estiver disponível, no caso de uma falha na cache de dados. Então, a gente para o pipeline inteiro, congelando todos os registradores de pipeline, de arquitetura, enquanto a gente espera pela memória. Bom, tem outra situação também, né? A gente está falando só em situações de dados, né? Mas essas situações são análogas também para instruções, né? Acabou, quer dizer, eu acho que eu falei aqui agora, né? Eu estou ficando meio doido. Na cache de instruções e na cache de dados, essa situação é semelhante. Eu tenho o valor do PC, faço o acesso à cache. A cache não tem o dado, então, nesse meio tempo aí, eu já fiz a soma lá do PC mais 4. Então, eu tenho que pegar o valor original do PC, quer dizer, PC menos 4, mandar para a memória, pedir para a memória fazer a operação de leitura, espero o resultado, quer dizer, minha cache fica, meu pipeline fica bloqueado, ninguém anda, porque eu preciso daquela instrução para poder continuar a minha execução. Eu escrevo, quando a memória responde a informação na cache, atualizo o tag, atualizo o bit de validade e reinicio a execução da instrução. Que eventualmente, como eu estou lendo a mesma instrução que a anterior, né, ela vai buscar novamente a mesma instrução, só que dessa vez a gente sabe que vai encontrar na cache porque a gente acabou de colocar o dado na cache.
Bom, mas aí que eu falei que eu estava ficando doido, né? Porque eu estava pensando aqui nas falhas de escrita. A gente está falando muito em leitura de dados na cache, né? Então, leitura de dados na cache de instruções, leitura de dados na cache de dados. Mas, se ao invés de fazer uma leitura, eu quero fazer uma escrita. Bom, a gente pode ter alguns problemas, porque se eu estou fazendo uma escrita, ou tentando fazer uma escrita, e essa escrita for feita apenas na cache, eu posso ter uma inconsistência entre o valor que está na memória e o valor que está presente na cache. Vamos supor que eu tenho lá um endereço X de memória que tem o valor original 0. Aí eu tentei acessar esse endereço X de memória no meu processador. Vou botar aqui um ponto de interrogação, né, como se o processador estivesse pedindo aqui o valor do X para a minha cache de dados. Vamos chamar essa cache aqui de nível 0 da hierarquia. Busquei aqui o X, não encontrei. Então, vou ter que ir no próximo nível da hierarquia. Cadê o X? Cadê o valor X? Vamos supor que eu tenho aqui uma cache nível 1. E eu não tenho X aqui. Vou lá numa cache de nível 2, assim sucessivamente, né? Até que em um determinado momento eu vou buscar o dado na memória. Vou colocar uma cópia desse dado aqui. Vai trazer um bloco, um pedacinho do bloco aqui, e vou colocar esse valor aqui. Trago um outro pedacinho do bloco, talvez tamanho menor, coloco aqui. Até chegar ao meu processador. Aí o processador lê o valor do X, agora escreve, X agora vale 10. Não vale 0, vale 10. Se eu escrever só aqui, eu tenho, dentro da minha hierarquia de memória, uma inconsistência. X está valendo 0 nesse nível, nesse nível, nesse nível, e está valendo 10 nesse nível. Então, isso é o que a gente chama de inconsistência. Isso pode ser um problema. Isso aí a gente, lá em arquitetura de computadores, vê uma situação que eu poderia ter vários processadores, vários cores. Eu tenho um outro core diferente que quer acessar a mesma variável X. E aí, como ele não sabe que esse cara foi modificado, ele vai pegar o valor do X na memória e X está valendo 0. Então, eu teria uma inconsistência. Para um processador X vale 10, para outro X vale 0. Como é que a gente começa a resolver isso? A gente pode usar um esquema chamado write true, que é um esquema em que eu vou escrever na cache, então eu escrevo também na memória. Então, se eu escrevi x igual a 10 lá na cache, o endereço x recebe 10, aliás, aqui é endereço, né? O endereço x recebe 10, então eu vou escrevendo 10 nos vários níveis da hierarquia, até atualizar o nível mais baixo da hierarquia. Então, daí o nome, write true, porque eu estou escrevendo por toda a hierarquia de memória. Mas e se eu estou tentando, pela primeira vez, escrever, né? O primeiro acesso ao X já é 1, e o X nem está presente na cache. E aí, o que eu faço nessa situação? Então, quando o dado a ser escrito ainda não está presente na cache, a gente chama de falha de escrita. O que eu faço? Uma situação meio... talvez as pessoas digam que não muito inteligente, né? O que eu faço? Você quer escrever no X? Então, espera um pouquinho. Deixa eu ler o X primeiro da memória. Eu trago o valor do X novo para cá. Aí, depois que eu li o valor, beleza, aí eu faço a atualização. Agora X vale 1. Só para ter o X nas várias instâncias, né, com cópia nos vários níveis da hierarquia. Então, a gente busca o dado na memória e, em seguida, a gente sobrescreve o valor, inclusive lá na memória principal, no nível mais baixo da hierarquia. Então, vamos ver um exemplo para ilustrar esse conceito e para a gente ver por que não é interessante, do ponto de vista do desempenho, trabalhar dessa forma. Vamos imaginar que a gente
tenha um computador em que eu pague 100 ciclos de clock toda vez que eu quero acessar a memória. Ao trabalhar com a cache, eu não preciso pagar esses 100 ciclos de clock para acessar a memória, porque eu encontro o dado na cache e eu faço acesso num tempo muito menor. Então, a vantagem do uso da cache é justamente não ter que pagar esses ciclos. Mas como toda escrita acessa a memória principal, porque eu vou ter que ler da memória principal o dado para depois escrever na sequência na memória principal, eu acabo abrindo mão do meu ganho de desempenho dado pela cache, porque toda escrita acessa a memória. Então vamos imaginar que 10% das minhas instruções acessem a memória. Aquelas que não acessam a memória eu consigo executar sem falhas com um ciclo de clock. E essas de store, que eu sei que vão acessar a memória, eu vou ter que pagar 10%, para 10% das minhas instruções, eu vou ter que pagar 100 ciclos de clock. Então, um total de 11 ciclos de clock. Então, vejam que meu CPI vai saltar de 1 para 11, só por conta de 10% das instruções que acessam a memória. Então, não é uma boa solução, do ponto de vista do desempenho. Então, como é que a gente resolve esse problema? A gente pode fazer o seguinte: vamos introduzir um buffer de escrita. Do ponto de vista do processador, esse buffer ele soa como uma memória. É como se eu estivesse escrevendo na memória. Então, se eu quero escrever x igual a 1, o processador vai fazer um store word. Só que ao invés de escrever x igual a 1 na memória, ele vai escrever num buffer. Só que o processador acha que está escrevendo na memória. Então, depois de fazer x igual a 1 no buffer, ele pode continuar executando. Só que esse buffer não é a memória principal, é uma memória interna do processador. Ele não vai custar 100 ciclos de clock, ele vai custar poucos ciclos de clock. Então, o que vai acontecer? Enquanto o processador está executando outras instruções, em paralelo a isso, esse buffer vai fazer a escrita para ele na memória principal. Então, é como se o processador delegasse ao buffer a missão de escrever o dado, atualizar o dado na memória principal, e, dada essa responsabilidade, o processador fica livre para fazer outras coisas. E aí, em paralelo, continua custando 100 ciclos de clock para acessar a memória, esse cara vai atualizar a memória. Mas durante esses 100 ciclos, eu posso executar 100 instruções que não acessem a memória. Então, o processador fica liberado 100 ciclos de clock antes e pode executar 100 operações ou 100 instruções enquanto esse cara está fazendo a escrita. Se esse buffer estiver cheio, porque o buffer tem um tamanho limitado, ele não tem um tamanho infinito, aí o processador tem que parar até que o buffer tenha uma posição vaga para ele poder fazer a operação de escrita. Então, o processador só vai ter install no pipeline, no caso de operações de escrita, se não tiver mais espaço para escrita nesse buffer. Bom, então essa é a primeira técnica chamada write-through. A outra técnica chama-se write-back ou copy-back. A ideia é o seguinte: olha, para que escrever na memória principal? Escreve na cache e quando o dado for retirado da cache, aí sim você escreve nos próximos níveis da hierarquia. Em outras palavras, a gente escreve na cache, que é uma memória rápida, a gente não paga esses 100 ciclos de clock, a não ser que eu tenha uma situação de atualizar a minha cache, tirando uma entrada que está lá e trazendo uma nova. Nessa entrada foi modificada, aí sim, a entrada foi modificada, eu tenho que ir lá e atualizar o valor dessa entrada nos outros níveis da hierarquia. Então, é uma alternativa. Isso é muito interessante, principalmente em situações de loop, em que provavelmente eu vou estar, durante muitas iterações, atualizando o valor de uma variável. Quer dizer, o valor da variável ela vai evoluindo. Pode ser lá para o pessoal que faz engenharia computacional, pode ser um método numérico lá em que eu estou calculando um determinado valor.
Então, esse valor ele vai convergindo ao longo do tempo, né? Eu não preciso ficar guardando os valores intermediários. Eu só guardo o último valor. Então, ao invés de fazer, sei lá, 1 milhão de iterações aqui, o for, onde eu teria 1 milhão de escritas, eu faço apenas uma escrita quando o dado for retirado da cache. Então, eu troco 1 milhão de operações por uma única operação. Bom, aí para fechar a aula de hoje, já está um pouquinho longa essa segunda parte, imagino que já tenha passado aí de 1 hora, vamos falar um pouquinho sobre a forma que a gente tem para organizar a memória. Como é que a gente projeta o sistema de memória para fazer ou para dar suporte a cache. Eu falei para vocês que a memória principal é a memória DRAM, que é uma memória menos densa do que a memória RAM, por isso que ela custa muito mais barato. Ela precisa fazer refreshes de maneira muito mais constante, né? Por exemplo, no caso da memória cache, eu não preciso fazer as operações de refresh, por isso que ela também é mais rápida e por isso que ela é mais cara, ela é uma memória mais densa. Eu uso mais transistores lá para montar a memória, então ela é mais densa do que a memória DRAM. Ela é uma memória mais rápida porque no caso da cache, esse número a maior que eu tenho de transistores, ele não precisa, né, da forma que eles são organizados, eu não preciso fazer o refresh dos dados. No caso da memória principal, ela sofre meio que de Alzheimer, vamos dizer assim, eu preciso toda hora ficar lembrando para ela a informação que está ali dentro, senão ela esquece. Então tem que ficar fazendo refreshes contínuos dessa minha memória. Então esse refresh é uma operação que faz com que a memória tenha que parar, não posso fazer nada enquanto eu estou atualizando. E esse parar, não fazer nada enquanto eu estou atualizando, é o que faz com que ela fique mais lenta. Bom, então a memória principal ela usa essa tecnologia DRAM. A gente já falou, né, que a CPU e a DRAM estão acho que foi na segunda aula do curso, né, elas são chips diferentes. Então, eu tenho um chip do processador, tenho um chip da DRAM, e para conectar essas duas eu tenho um elemento chamado barramento. O barramento é como se fosse um conjunto de fios que conecta componentes dentro do computador. Então eu tenho um barramento que conecta o processador a minha memória principal, né, o North Bridge, né, o barramento norte. A memória geralmente é muito mais lenta do que o processador, né, e o barramento também é mais lento que o processador. Então tem dois elementos que são muito mais lentos do que o processador no meio do caminho entre o que o processador precisa, né, para poder operar. Então eles estão atrapalhando a velocidade com que o processador poderia executar, porque tem que esperar pelo barramento que é lento e pela memória que é lenta. Então, para entender, né, a gente poderia organizar a nossa memória de maneira diferente para poder suportar a cache. Vamos imaginar, né, alguns tempos hipotéticos. Vamos imaginar que quando o processador faz um pedido para a memória, trafega pelo barramento, demore um ciclo de clock de barramento para enviar o pedido para a memória, né, para enviar o endereço de memória que eu quero operar, por exemplo, que eu quero ler. Então, eu quero acessar a memória, o processador precisa mandar o endereço pelo barramento que ele quer acessar. Essa operação leva um ciclo de clock do barramento para poder trafegar a informação, né, para sair do processador e chegar na memória. Aí, a partir do momento que chega na memória, vamos imaginar que demore 15 ciclos, né? Isso aí tudo valores hipotéticos, né? 15 ciclos de clock para cada acesso que eu faço à DRAM. 15 ciclos de clock de barramento, né? Vamos medir pelo barramento. Então, 15 ciclos de clock de barramento para cada acesso que eu faço à DRAM. A DRAM, por exemplo, eu acessei um dado, então 15 ciclos de clock mais um, né, do primeiro envio do endereço, 16 ciclos se passaram, eu preciso retornar o dado, aí mais um ciclo de clock para fazer o envio do dado de volta. Então, um pedido, né, nesse esquema aí levaria aí 17 ciclos. Mas vamos imaginar que a nossa cache ela seja composta por 4 palavras, né? Cada bloco que eu estou trazendo, a gente compõe, né, esse bloco por 4 palavras.
Então vamos estudar 3 formas diferentes de organizar o nosso sistema. Um seria uma organização em que todo mundo tem o mesmo tamanho de palavra, né? O processador vai pedir uma palavra no barramento, para a memória vai pegar uma palavra e vai passar uma palavra por vez para cache. A outra é um esquema em que eu tenho um barramento de largura maior. Então você precisa ler 4, posso trafegar 4 caras aqui de uma vez. E o terceiro é um esquema diferente, que é uma organização com uma intercalação dos bancos de memória, em que eu mando uma palavra por vez. Eu só posso buscar, como nessa primeira organização, eu vou explicar de novo isso aqui. Essa memória ela só pode buscar uma palavra por vez. Essa organização também só pode buscar uma palavra por vez. Mas como eu estou dividindo a minha memória em blocos, em bancos, eu posso acessar os bancos em paralelo. Quer dizer, eu posso acessar as palavras em paralelo desde que elas estejam em bancos diferentes. Então, eu posso fazer um pedido para esse banco, um pedido para esse banco, um pedido para esse banco e um pedido para esse banco. Então, são organizações diferentes. Vamos ver os números e voltando aqui para os exemplos para a gente poder entender. Então, primeira opção. Eu tenho todo mundo com largura de uma palavra. Então, nesse caso aqui, eu tenho que pagar um ciclo de clock de barramento para enviar o endereço do meu bloco para a memória. Depois, como o meu bloco é composto por 4 palavras e a minha cache, a minha memória, melhor dizendo, só consegue lidar com uma palavra por vez, eu vou ter que buscar uma, depois a segunda, depois a terceira, depois a quarta. Cada busca leva 15 ciclos de clock. E como eu quero enviar 4, meu barramento só tem capacidade de enviar um por vez, eu tenho que enviar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta palavra. Então eu faço um pedido aqui, um endereço do bloco. O bloco é composto por 4 palavras, então 4 acessos à memória. E depois eu tenho que fazer 4 transferências, já que o barramento só aceita um por vez. Então, meu custo total, um ciclo mais 4 ciclos são 5. 5 mais 60, 65 ciclos. Qual é a minha largura de banda? Ora, eu estou trafegando 4 palavras. Cada palavra é composto por 4 bytes. Então, eu estou trafegando 16 bytes em 65 ciclos. Então, 16 por 65, 0,25 ciclos, bytes por ciclo. Eu tenho 4 palavras, cada palavra tem 4 bytes. Então, eu teria 4 vezes 4, 16, dividido por 65, 0,25 de maneira aproximada. A divisão aqui não vai ser exata. Aqui arredondando para cima, provavelmente. Minha segunda opção. Meu barramento tem capacidade de buscar mais de uma palavra por vez. Minha memória tem capacidade de buscar mais de uma palavra por vez. Então, eu posso transferir de uma única vez 4 palavras, ou eu posso buscar aqui na memória de uma única vez 4 palavras. Para não ficar, 4 palavras sendo buscadas por uma vez e transferidas por uma vez, daria aqui 15, 16, 17 ciclos. Mas vamos imaginar que esse barramento aqui tem a capacidade de trafegar 2 palavras e a memória buscar 2 palavras. Então, para fazer o pedido continua. Deixa eu apagar aqui, né? Então, fiz meu pedido. Um ciclo de clock. Um ciclo de barramento. Acessei a memória. Se a memória tem capacidade de tratar 2 por vez, eu tenho 4. Então, 4 dividido por 2 dá 2, vezes 15, 30 ciclos. Mais 2 transferências. Transfiro 2, depois transfiro 2. Então, 30 mais 3, 33. Continuo enviando 16 bytes, só que agora, ao invés de 65, em 33 ciclos.
Então, 16 por 33 dá mais ou menos, aí de maneira aproximada, 0,48. Na outra situação, faço um pedido. Minha memória tem capacidade de tratar os 4 de maneira simultânea, então fiz um pedido. Tratei os 4 de maneira simultânea e enviei os 4 de uma vez só. Então, era aquele 17 que eu tinha falado. 16 ciclos em 16 bytes em 17 ciclos, 0,94 bytes por ciclo, seria a minha largura de barramento. Então, primeira opção, 65 ciclos. Segunda, 33 ou 94, desculpa, 0,48 ou 94, já melhorou. Está aumentando. De 0,25 para 0,48 para 0,94. Ou, se vocês preferirem, o número de ciclos está caindo. 65, 33, 17. Então, o número de ciclos está se reduzindo aqui. Qual é o problema dessa abordagem aqui? Fazer um barramento assim é complicado e caro. Fazer uma memória assim, que possa atender 4 pedidos simultâneos, é complicado e caro. Então, o que eu posso fazer? Faço um esquema meio híbrido. Continuo com barramento lá, com capacidade de transportar uma palavra por vez, só que eu reorganizo a minha memória em bancos, de tal maneira que eu possa fazer o acesso simultâneo, igual essa memória. Então, posso buscar 4 palavras por vez, desde que elas estejam em bancos diferentes. Naturalmente que eu vou organizar minha memória para que a palavra 1 esteja no banco 0, a palavra 2 no banco 1, a palavra 2 no 2 e a palavra 3 no banco 3. Então, eu vou fazer uma organização em que os endereços ficam intercalados em bancos diferentes. Então, nesse caso, mando o meu pedido, demora um ciclo de clock. O pedido é distribuído entre os bancos. Então, em 15 ciclos, eu tenho os meus 4 pedidos retornados. Só que na hora de voltar, eu pago uma transferência por vez. Então, vou ter que fazer 4 transferências. Então, eu me valho desse paralelismo no acesso a bancos diferentes. Vou ter um acesso, um ciclo de clock, mais 15 aqui, 16, 17, 18, 19 e 20. 20 ciclos de barramento. Para enviar 16 bytes, dá mais ou menos 0,8 bytes por ciclo. Então, vejam que não é igual a esse cara, porque a gente ainda tem que pagar as 4 transferências, mas já melhorou de maneira significativa em relação à organização anterior, e sem pagar o preço, né, da gente trabalhar com barramento com grande largura e a memória também maior. Bom, então a gente termina a aula de hoje aqui. Na próxima aula a gente vai falar do desempenho da cache, né, como a gente mede, como é que a gente melhora o desempenho da cache. E a gente vai passar para o nosso segundo nível da hierarquia, que é a nossa memória virtual. Então eu fico na aula de hoje por aqui. Até a nossa próxima aula.